Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem? Sou a professora Gisele da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e hoje, na nossa aula de Ciências, nós vamos falar sobre características de diferentes materiais. Então, iniciando aqui a nossa aula, nós temos alguns pensamentos, questionamentos. Você já notou a variedade de objetos existentes ao seu redor? Aí mesmo, na sua sala, agora. Observe a quantidade de objetos que existem aí ao seu redor. Percebeu que eles são feitos de diferentes materiais? E que podemos encontrar diferentes materiais em apenas um objeto? Então, a nossa aula hoje é sobre isso. Diferentes objetos feitos de diferentes materiais. Nós temos aqui, inúmeros objetos para ilustrar aquilo que eu estou querendo passar para vocês. Então, temos o balde, que é um objeto feito do material plástico. Temos a colher, o pneu. Aqui, um recipiente que geralmente nós encontramos para armazenar azeite no supermercado. Papel, várias cores do mesmo material, no caso, que é o papel. Ali uma camiseta, temos também um móvel aqui. E aí nós vamos falar aí de todas essas características. Objetos feitos de papel. Nós temos aqui 3 objetos feitos do mesmo material. Mas, mesmo sendo do mesmo material, eles possuem algumas estruturas diferentes. Por exemplo, o jornal, ele é um papel mais fino, mais maleável, e ele não possui uma brancura que às vezes alguns tipos de papéis existem, como a folha do caderno, a folha A4. Temos também a caixa de papelão, que ela já é mais grossa, né? E tem aí essa parte meio amarronzada, essa cor diferente. Temos também aqui essas sacolas que às vezes nós vamos em lojas e recebemos aí um produto. É uma espessura, né, de papel. Ele é mais fino, mas ele também fica sempre mais armado. Mas por que esses objetos são feitos com esses diferentes papéis? Vamos observar no próximo slide. Então, eles possuem diferentes características como a gramatura, o peso, tá? A espessura, que é a grossura, a brancura, a opacidade, porque tem muitos que não brilham, eles são opacos, cor e textura. E, inclusive, os papéis são muito utilizados para arte, para escrita, por ter toda essa característica. Tá? Ser papel aí com espessura, com textura, com cor e ser fácil, né, de ser escrito e de ser desenhado. Objetos feitos de plástico. Nós temos aqui alguns objetos feitos também do mesmo material, o plástico, mas eles também são diferentes uns dos outros, mesmo sendo feitos do mesmo material. Nós temos aqui o plástico dos descartáveis, eles são mais finos, né? Eles são mais maleáveis, tá? Mas eles possuem aí uma característica de suportar o líquido, de suportar diferentes produtos químicos. Já temos aqui os brinquedos, que também são feitos de plástico, mas possuem uma grossura diferente, já para não amassar devido a ser brinquedo e para criança. E temos também ali o prendedor de roupa, que não é feito apenas de plástico, mas também nós temos a mola ali dentro do pregador, que é feita de metal. E por que esses objetos foram feitos de plástico? Então vamos ver aqui as características do plástico. Os plásticos são materiais
fáceis de processar. Então, lá na indústria é um material fácil de ser processado. Ele é durável, eletricamente e termicamente isolante. Isso significa que não passa eletricidade e também não conduz calor. E ele também é resistente à corrosão, não só à corrosão de produtos, mas também do tempo. Ele também é resistente a produtos químicos e à água. Lembra do exemplo que eu dei do copo descartável? O nome plástico é derivado da palavra grega plásticos. E o que significa isso? Ele é capaz de ser moldado. Por isso você encontra inúmeros objetos de plástico, porque ele é fácil de ser moldado, fácil de ser processado e possui todas essas características que eu citei aqui para vocês. Objetos feitos de borracha. Então, observe que o plástico é um material e a borracha é outro material diferente, tá? A borracha, ela possui elasticidade, então ela estica. E aí são feitos luvas, balões, chinelas. Mas por que esses objetos foram feitos deste material? Vamos observar as características da borracha. Então, nós temos aí dois tipos de borracha. A borracha natural se destaca por ser um elastômero, ela estica, tá? Um elastômero natural. Ou seja, sua principal característica é possuir bastante elasticidade, além de ser um material resiliente. Hoje em dia nós escutamos muito essa palavra, resiliente. E o que afinal significa resiliente? Possui uma capacidade de voltar à sua forma original. Então ele estica, mas ele também retorna à sua forma original. E é flexível. Por ser uma borracha natural, ela é mais utilizada em produtos que visam a nossa saúde, que está em contato com o nosso corpo, tá? Sendo aí usada em luva cirúrgica, preservativo e utensílios de cozinha em geral. Mas nós temos outro tipo de borracha também. E essa outra borracha é a borracha sintética. A borracha natural, ela vem da seringueira, tá? De uma árvore. Já a borracha sintética, não. Ela é criada em indústria, em laboratório, ok? Suas principais características são elasticidade, resistência à abrasão. A abrasão é aquela fricção, tá? Ela é resistente ao encostar. Flexibilidade e permeabilidade, quer dizer que ela veda bem. Resistência à corrosão provocada por diversos produtos químicos e facilidade de adesão a tecido, ao aço, sendo utilizada em pneus, equipamentos de vedação em indústria automobilística e etc. Então, às vezes você vê em camisas uma estampa meio emborrachada, ela é utilizada para esse tipo de borracha. Esse tipo de borracha é utilizada. Por quê? Porque ela não tem contato próximo ao seu corpo. Ela tá ali na camisa, mas ela tá na camisa do lado de fora. Ela não afeta em nada a sua saúde. Ela também é muito importante aí na vedação e também ela é resistente a produto químico. Quais são esses produtos químicos fortes que eu estou citando aqui? Por exemplo, combustível em empresa automobilística. Dentro dos motores é necessário ali o combustível, mas também precisa ter o aço e precisa ter a borracha. Então essa borracha é muito utilizada nessas indústrias automobilísticas e outras mais, tá? Estou citando aqui apenas uma. Objetos feitos de vidro.
Coloquei aqui para vocês uma janela deste tamanho, mas hoje em dia acabamentos em casa não são feitos apenas de janelas deste tamanho. Nós encontramos aí casas muito modernas que a janela ela chega a possuir ali uma parede inteira. Vocês já viram? Então é muito utilizado em acabamento os vidros em casas. Também é utilizado em utensílios domésticos e também em artigos de decoração. A gente vê muito artigos de decoração com toda essa estrutura torcida de vidro. Ele é muito utilizado por essa beleza. E aí nós vamos ver outras características do vidro além da sua beleza. Então, as principais características são transparência, né, que faz essa beleza do vidro, e a dureza. Mas ele distingue aí de outros materiais por não ser poroso. Então, ele é polido, ele é liso, nem absorvente. Então, ele não absorve nada ali no seu material, tá? Ele é ótimo isolador. Não reage em contato com os alimentos e tem uma durabilidade maior. Quando nós vamos no supermercado, você vê lá na prateleira aqueles potes bonitos com azeitona ou com palmito, e aí fica bonito o vidro, não é? Você conseguindo visualizar o produto ali dentro devido à característica do vidro, porque ele é transparente. E também o vidro, ele tem aí uma característica a mais para essa indústria alimentícia, de alimento, é que ele conserva mais o alimento sem precisar de ficar inserindo conservante ali. Porque o vidro, ele é como se fosse um isolador. Ele não absorve. Você pode observar que mesmo depois que você utiliza o pote da azeitona ou do palmito, que você lava ele, você pode cheirar, não tem cheiro nenhum ali daquele produto que restou. Tanto você pode, né, ferver uma água, esterilizar ali o vidro e utilizar ele para estar colocando outro tipo de alimento dentro ali daquele vidro. Ele não vai ter mais a conservação que veio do supermercado, porque ele foi vedado ali uma vez, tá? Você tem que observar isso. Mas ele é uma ótima embalagem para ser reutilizada. Objetos feitos de metal. Nós temos as panelas, as donas de casa aí que sabem, né? Nós amamos esse estilo de panela, de alumínio. Parafusos e estruturas para construção. Por que esses materiais são utilizados para esses objetos e para esses fins? Porque eles possuem as características como brilho, resistência, condutividade térmica e elétrica. Olha, essa condutividade de calor e eletricidade é muito importante. Por quê? Porque eles são aplicados praticamente em todo o processo industrial. Então, lá na indústria que precisa de ter, né, uma caldeira ou uma estrutura para cozinhar um alimento, para preparar, para aquecer algo, todo esse processo, todo esse maquinário, aí é utilizado o metal, porque poupa aí alguma força elétrica, poupa aí também uma quantidade de carvão, que geralmente é o que as indústrias usam para aquecer os seus produtos industriais, ali o seu maquinário. E aí ele está presente, ligas metálicas utilizadas aí também na fabricação de joias, moedas, processos químicos como oxirredução, que é aquela carga que é transmitida para pilhas, para o funcionamento de pilhas e baterias. Objetos feitos de madeira. Então nós temos instrumentos musicais, não só o violão, mas outros instrumentos também são feitos de madeira. O barco, móveis, inúmeros móveis são feitos de madeira. Mas por que esses objetos são feitos de madeira? Então, eles possuem essas características, né? A madeira possui a característica de durabilidade,
solidez, o que é essencial para estruturas resistentes, por exemplo, um móvel precisa de uma estrutura resistente, um barco precisa de uma estrutura resistente. Além disso, a madeira é muito fácil de ser trabalhada. Tem aí também grandes artesãos que entalham figuras e imagens na madeira, ficando aí muito bonito. E também, outros trabalhos artesanais, como mobília, instrumentos musicais, artigos de artes e painéis, e sem esquecer da leveza, que é aquilo que faz com que o barco flutue ali na madeira. Temos também o mesmo objeto feito de diferentes materiais. Uma cerca feita de madeira, de metal e aqui a mistura dos dois. E qual que é a diferença aqui? Então, a diferença é o metal e a madeira possuem estruturas duras e moldáveis, tá? Enquanto a madeira é danificada fortemente pela ação de agentes externos. O que é agentes externos? Sol excessivo, chuva excessiva, vento, cupim, Já o metal mantém a sua integridade por mais tempo, estando suscetível apenas à corrosão pela ferrugem. Então, a madeira tem a beleza, mas o metal tem aí também a questão dele ser suscetível somente à corrosão. E aí nós temos objetos feitos dos dois materiais, de dois materiais não, de vários tipos de materiais. Por exemplo, aqui na imagem da mesa nós temos aí vidro, metal, plástico, borracha. Já aqui no sofá, tecido e madeira. Então essa junção aí de materiais, essa mistura, leva conforto, durabilidade, design, funcionalidade, porque o objeto ele precisa de ser funcional. Ele não tem somente que existir, ele precisa funcionar corretamente e isso depende do seu material. Agora, vou deixar com você uma proposta de atividade. Então, escolha em sua casa 3 objetos diferentes. Faça uma lista com os nomes dos objetos, tá? Um debaixo do outro. E na frente de cada um, escreva de que materiais eles são feitos. Se é feito apenas de madeira, você vai escrever na frente madeira. É feito de madeira e tecido, você vai escrever na frente madeira e tecido. É feito de mais de 2 ou 3 materiais, você vai escrever na frente aí no seu caderno, ok? E nós chegamos ao final da nossa aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula. Tchau!